Aqui Jesus, ele estava começando o seu ministério, certo? Jesus, ele ficou trabalhando com seus pais até aproximadamente 30 anos de idade. E depois, quando ele completou os seus 30 anos, ele se retirou para o deserto em jejum e passou 40 dias em jejum e oração. E a Bíblia diz que durante esses 40 dias ele sofreu algumas tentações, algumas ofertas malignas para fazer ele perder o foco e o propósito. E o Senhor saiu vitorioso daquele lugar. Nós conhecemos bem a história de Jesus no deserto, quando ele foi tentado. E a partir do momento que ele saiu do deserto, então, ele começou a pregar o reino de Deus. Ele começou a pregar o Evangelho, as boas novas de salvação. Eu quero que você olhe para o versículo 17, que diz assim: a partir de então, Jesus começou a anunciar sua mensagem. Observe bem essa colocação da Bíblia. Ela não fala que Jesus começou a anunciar uma mensagem, ou uma das mensagens, mas ele começou a anunciar a sua mensagem. Quando você entende e lê essa palavra sua, você entende que a essência da mensagem de Jesus, ele poderia falar de vários assuntos, de várias coisas, mas a essência, o centro estava aqui. É o que nós vamos falar nesta manhã. E qual que era o centro da mensagem de Jesus? O centro da mensagem de Jesus era simples. Era: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Amém? Feche os seus olhos, coloque as mãos em seu coração e ore comigo nesta manhã. Senhor, nesta manhã nós estamos aqui em Tua presença, já Te adoramos, Senhor, oramos pelos nossos filhos, vencemos, ó Pai querido amado, aquilo que tentava nos prender para não estar neste lugar, e glorificamos ao Teu nome, Senhor. Pai, nesta manhã, Senhor, nós queremos ouvir, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Senhor, eu tenho certeza que o Senhor vai falar, Senhor, com cada coração, inclusive com o meu, ó Pai, de uma maneira especial, de uma maneira personalizada, Senhor. Edifica a nossa fé, Senhor. Ó Deus, e nesta manhã nos prepara, Senhor, para o arrebatamento. Nos prepara, Senhor, para entrar, Senhor, no reino dos céus, ó Pai. Em nome de Jesus. Pai, tudo aquilo que tenta se levantar contra a Sua palavra, Senhor. Meu Deus, toda a altivez de espírito, toda a resistência humana, diabólica, Senhor. Pai, nós declaramos que não tem poder, Senhor, para segurar, Senhor, aquilo que a Tua palavra causará em nossos corações nesta manhã, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Meu Deus, nós sairemos daqui deste lugar, ó Pai, fortalecidos, ó Pai querido, na Tua palavra, Senhor. Pai, meu Deus, transformados pela Tua palavra, Senhor. Mudados pelo Senhor, ó Pai. Deus, nós declaramos que este Evangelho, o Evangelho do Seu reino, Senhor, Pai, mais uma vez ele causará um efeito em nosso coração, ó Pai. Nós declaramos, Senhor, Pai querido, que a Tua palavra, ela tem poder para libertar aqueles que estão cativos, Senhor. Ela tem poder para dar vida àqueles que estão mortos no Espírito, ó Pai. Por isso fala o nosso coração, Jesus. Espírito Santo, Pai, que o Senhor esteja incendiando essa palavra em cada coração, ó Pai querido. Que eles não ouçam, Senhor, ó Pai, a minha voz, ó Pai, mas que eles possam ouvir o ecoar do Seu trono, Senhor, ó Pai, para a nossa geração. Em nome de Jesus, nos encha, Senhor, com o Teu temor, Senhor, e nos reveste com o Teu amor, ó Pai. Nós não queremos tomar para nós um jugo, Senhor, um fardo, uma religiosidade, não, Senhor, nesta manhã. Nós queremos ser envolvidos no Seu amor, ó Pai, e no Seu temor, ó Deus. Fale conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Para quem que serve o arrependimento? É como você perguntar para que serve o remédio.
por favor. Você não dá remédio para uma pessoa que está sarada. Você não precisa medicar uma pessoa que está saudável. Você precisa medicar uma pessoa que ela está enferma. E a humanidade está enferma com uma doença chamada pecado. Hebreus capítulo 12 fala que o pecado, ele tenazmente ele nos assedia. Sabe, o pecado ele vem contra a nossa vida e nos persegue com força, tentando nos prender. Sabe, uma teia de aranha que ela constrói, e aonde ela constrói fica uma armadilha. Todos os insetos que passam por aquele lugar acabam sendo presos por aquelas teias e não conseguem mais sair. O pecado ele cria teias em nosso espírito, em nossa alma, e nos prende. E há uma maneira de se libertar disso. A maneira de você se libertar do pecado é você entender que você precisa ter convicção do pecado. A maneira de você se libertar do pecado é você provar isso que nós vamos falar nesta manhã, e que não é novidade, pois é a mensagem central de Jesus, é o arrependimento. Queridos, o arrependimento é aquilo que tem poder para transformar a nossa vida. O arrependimento é essencial para a nossa comunhão com Deus. O arrependimento é essencial para a nossa salvação. Jesus ele começou pregando, e a Bíblia diz que a sua mensagem era simples. Ele dizia: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Sabe, nós estamos vivendo dias em que a modinha do gospel tem invadido muitos lugares, e a gente se reveste de tantas coisas e às vezes deixa de lado coisas essenciais. Amém? Coisas essenciais. Assim como você pode ingerir muitos líquidos, muitas bebidas, mas a água ela é essencial para o seu organismo. O arrependimento é essencial para a nossa caminhada cristã. Até quando, pastor? Até o dia que você parar de respirar. Porque você pode ter certeza que você vai pecar até aquele dia. Não por uma escolha, mas porque você é ser humano, assim como eu. Então, constantemente, nós precisamos entender e aplicar em nossa vida o arrependimento, porque é chegado o reino dos céus. A gente tem... O cristianismo hoje tem buscado viver o reino aqui na terra. E é uma mensagem muito bonita. Porque realmente a Bíblia fala que o reino de Deus já está em nós. Só que há algo grave, queridos. Nós ainda não entramos na eternidade. O reino de Deus pode estar entre nós, mas nós só estaremos no reino de Deus seguros, como um aprisco fechado, em que o lobo ele não vai entrar, quando nós estivermos na eternidade com o Senhor. Ali você vai poder baixar a sua guarda, porque o pecado ele não vai te dominar de maneira nenhuma. Mas enquanto isso não acontecer, o pecado, a Bíblia diz que ele está à porta. Da onde vem o desejo de pecar? Do coração humano. Lembra quando Caim ele foi recusado pelo Senhor por causa do seu coração, quando ele ofertou? A Bíblia diz que o coração dele se encheu de uma coisa que era terrível. Ele sentiu um ódio tão grande do seu irmão. Em vez dele sentir uma vontade de reparar aquilo que estava errado, porque quando Deus rejeita alguém, Ele não rejeita para sempre. Enquanto há fôlego de vida, quando Deus rejeita alguém, Ele não rejeita para sempre. Ele rejeita porque o pecado está nos criando uma barreira, mas Ele faz a gente entender que se essa barreira for quebrada, nós seremos aceitos. O Senhor falou com Caim: olha, Caim, o pecado já está na porta, e o seu desejo será contra você, e cabe a você dominar. Então, aquilo que tenta nos afastar da presença de Deus, nos persegue, meu irmão. Nos persegue. E só uma maneira da gente se libertar disso é se arrependendo a cada dia.
Você pecou essa semana? Você cometeu algum pecado essa semana? Faça uma reflexão agora. É manhã de Santa Ceia, fazer isso em memória de mim. As palavras que saíram dos seus lábios, os pensamentos que permearam o seu coração, os seus olhares, os sentimentos. Houve algum pecado nessa semana? Não é para você confessar para mim, queridos. Se houve, agora eu quero perguntar para você: você já se arrependeu desses pecados? Porque a gente pode até esquecer daquilo que nós fazemos, dos nossos pecados. Sabe como se faz vista grossa, como se coloca as coisas por baixo do tapete. Mas se não há arrependimento, se não houve arrependimento, o pecado não é apagado. E se o pecado não for apagado, vai chegar o dia em que o pecado ele vai ser cobrado, queridos, da gente. A gente fica tão preocupado com consequências nessa terra. Eu lembro de um rapaz que a gente estava, alguns anos atrás, trabalhando com a família dele. A irmã já era cristã, já era fiel, mas ele não conhecia. Ele conhecia o Senhor de ouvir falar, mas nunca tinha se entregado a Cristo. E ele falava: pastor, sabe, eu sei que eu sou muito pecador, e eu sei que Deus vai me tratar, mas eu peço, pelo amor de Deus, não me coloque uma enfermidade. Ele tremia de medo de ficar enfermo, como uma consequência daquilo que ele estava cometendo. E era algo grave. Só que ele não entendia que o problema não era se ele ficasse enfermo. Porque se ele ficasse enfermo e ele orasse, o Senhor poderia o restaurar se ele se arrependesse. O problema é se ele entrasse na eternidade da maneira que ele estava. Lá não há remédio. É por isso que o tempo de se arrepender é agora. É enquanto há vida. Jesus ele conta uma parábola de dois homens, Lázaro e o rico. A Bíblia diz que quando o rico pisou no inferno e ele viu o sofrimento, a angústia, ele tentou se arrepender, ele sentiu remorso, ele pediu socorro, ele pensou, falou: não, agora eu vou fazer tudo diferente, me dá mais uma chance. Só que quando ele pisou naquele lugar, já não tinha mais chance. As chances já tinham sido dadas enquanto ele estava vivo, mas ele não aproveitou nenhuma. E eu preciso te dizer essa verdade. O inferno está cheio de pessoas que sentem remorso e que gostariam neste momento de estar tendo uma oportunidade que você está tendo, de ouvir a verdade, de ouvir a palavra de Cristo e de fazer um concerto com o Senhor. Eles gemem e choram porque eles não têm mais essa possibilidade. E eu não quero deixar com que você entre naquele lugar e depois caia em si. É por isso que Deus está nos chamando esse alerta hoje. A mensagem de Cristo, ela está centralizada no arrependimento. Há três meses atrás, eu recebi uma ligação de um tio que estava na Inglaterra. E ele falou: Éder, eu tenho uma notícia ruim para te contar. Eu sentia muitas dores em meu estômago, minha barriga estava inchando. E eu fui aqui no hospital, eles fizeram vários exames e foi constatado que eu estou com câncer. E esse câncer ele já foi para outros órgãos e não tem mais o que fazer, não tem mais tratamento para operar. E o médico me deu 6 meses de vida. Queridos, e mesmo sendo sobrinho, sabe, naquele momento eu sei que eu precisava ser uma voz do Senhor para aquele coração. E eu comecei a falar para ele sobre as possibilidades do Senhor o curar, do Senhor o restaurar. E ele ficou ouvindo tudo aquilo. E ele falou assim: Éder, mas o Senhor já falou comigo antes de eu te ligar. Porque eu perguntei para ele por que isso estava acontecendo.
Aí então eu fiquei quieto e comecei a ouvir aquilo que Deus tinha falado para ele. E ele falou assim: Deus me falou que Ele permitiu esta doença maligna para me preparar para entrar no céu. Eu continuei em silêncio ouvindo ele falar. E ele começou a contar as histórias daquilo que aconteceu com ele. Ele não tinha nem 55 anos de idade. E ele começou a contar os acidentes, os livramentos. Para você ter ideia, uma das vezes que ele visitou o Brasil, ele pegou a estrada de Curitiba para ir para Londrina. E na Inglaterra a direção é igual do Japão, né, o lado contrário. E quando ele saiu do posto de gasolina na BR para poder pegar a via para ir para Londrina, ele saiu na mão contrária, pensando que estava na Inglaterra. E ele bateu de frente na BR, sobreviveu. O ano passado sofreu outro acidente, o carro capotou com toda a família, ele sobreviveu. E ele disse: eu passei por tudo isso e Deus me falou que Ele não me levou. Já era para Ele ter me levado, mas Ele não me levou, porque se eu morresse nesses acidentes, eu teria ido para o inferno. E agora Deus me deu 6 meses para me arrepender e para me preparar para ir para o céu. Durou 3 meses. Semana passada ele foi recolhido pelo Senhor. O que eu estou tentando falar para você é que, ainda que seja belo falar que o reino de Deus já está em nós, que nós vamos orar para que o reino de Deus seja estabelecido na terra, tudo isso eu creio, é real. Mas também é realidade que não só o reino está entre nós, mas vai chegar o dia que nós iremos para o reino. Irmãos, e nesse dia você precisa estar preparado para a viagem. E como que nós vamos nos preparar? Constantemente se arrependendo dos nossos pecados. Porque a única coisa que pode te separar de Deus, sabe, eu gosto de ler Romanos 8, que fala: nem a morte, nem a vida, nem a profundeza, nem as alturas, nem as trevas, tal. E ele fala um monte de coisa, mas ele não cita nem o pecado. Porque o pecado, ele pode te separar de Deus. Pastor, mas Jesus não resolveu o problema do pecado quando ele morreu na cruz? Sim, ele resolveu. Mas você só consegue tomar esse remédio que Jesus te deu se você se arrepender. Se você não se arrepender, o sacrifício de Cristo para você não valeu. Olha, isso é sério. Guarde isso em seu coração. Se você não se arrepender, o sacrifício de Cristo para você não valeu. Porque o critério é passar pelo arrependimento. Amém? Então, o primeiro ponto: para entrar no reino dos céus é necessário se arrepender. Observe que não é uma opção, é um critério. Se você não orar em língua estranha e Jesus voltar e você tivesse arrependido, você vai para o céu. Se você não curar nenhum enfermo e Jesus voltar e você estiver arrependido, você vai para o céu. Se você profetizar, não profetizar, mas estiver arrependido, você vai para o céu. Agora, se você orar em língua estranha, se você curar enfermo, se você profetizar, se você fizer milagres, se você ressuscitar mortos, mas se você não se arrepender, você não vai para o céu. O que é mais importante então na vida cristã? Arrependimento, confissão de pecado. E arrependimento não é uma dorzinha que a gente sente, um remorso, uma vergonha, porque isso até os ímpios sentem. Sabe, uma pessoa quando ela vai para o tribunal, vai para a justiça, cara, ninguém vai ali tipo feliz, as pessoas vão constrangidas, envergonhadas, mas muitas vezes não arrependidas, porque depois que cumprem a pena, ou até mesmo dentro do presídio, continuam cometendo os mesmos crimes que faziam antes. Então arrependimento não é sentir vergonha, arrependimento é algo mais profundo que isso. Anote essa frase: não existe salvação sem arrependimento.
pois arrependimento é um elemento vital para a fé salvífica. Arrependimento é um elemento vital para a fé salvífica. O que é um elemento vital? Quais são os seus órgãos vitais? Se eu tirar o seu coração de você, você vive? Não. Se eu tirar um dedo seu, você vive? Vive, porque um dedo não é vital, mas o coração é vital. Os outros opcionais na nossa vida cristã, milagres e tal, e dons, tudo isso é lindo, é glorioso, mas o arrependimento é vital. E eu não posso me arrepender por você. Ninguém pode se arrepender por você. A única coisa que nós podemos fazer um pelos outros é quando a gente entende que o coração está endurecido, em que há escama nos olhos, uma cegueira espiritual que está fazendo você andar de mal para pior. A única coisa que nós podemos fazer é orar por você e tentar conversar com você. Mas arrependimento é uma experiência que você vai provar só entre você e o Espírito Santo. Amém? O que é o arrependimento? Quando Jesus ele estava pregando a mensagem de arrependimento, quando João Batista ele estava pregando a mensagem de arrependimento, olhe bem, João Batista ele era precursor do Senhor. A Bíblia diz que as pessoas achavam que ele era Elias pela autoridade que ele falava, que ele era um dos profetas, mas ele falou: não, eu só estou vindo como um mensageiro, preparando o caminho para o Senhor. Sabe quando você vê na televisão uma passeata presidencial? Não é? Não é o primeiro carro que é o do presidente que vai na frente. Vai as motos dos policiais, vai os seguranças, há toda uma preparação e depois vem o presidente, então a comitiva dele. João Batista ele estava fazendo isso. Ele estava indo entre os pecadores e pregando: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, falando a mesma mensagem. E o que me chamou a atenção nesta manhã, quando eu estava lendo esse texto de Mateus capítulo 4, é que Jesus poderia muito bem falar: olha, João Batista pregou, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Agora eu digo, arrependei-vos, pois chegou o reino de Deus. A gente vê que ele poderia ter sido a concretização da vinda do reino de Deus na terra, mas ele continuou pregando a mesma mensagem no futuro, falando: arrependei-vos, pois ainda não chegou, parte dele chegou. Arrependei-vos, pois é chegado. Então ele continuou pregando. Antes de Jesus foi pregado: vai ser chegado o reino dos céus. Jesus pregou: vai ser chegado o reino dos céus. E quando Jesus e João estavam pregando essa palavra, ele estava usando a palavra metaneo, que significa você pensar de maneira diferente. O que é se arrepender? É começar a pensar de maneira diferente. Sabe, eu gosto muito de comparar a maneira que Deus nos trata como nós tratamos os nossos filhos, especialmente na fase da adolescência, em que muitas minhocas é tentado colocar na cabeça da criança, pela companhia que acaba andando. Aí o pai e a mãe, quando percebem que uma conduta, um comportamento está estranho, não está certo, o pai começa a trabalhar na mente, a trabalhar, a aconselhar, para que a maneira daquele adolescente pensar fosse transformada. O arrependimento verdadeiro, ele vai fazer isso em você. Ele vai fazer você mudar a maneira de você pensar. Semana passada nós tivemos aqui um domingo glorioso, irmãos, e comemos aqui uma feijoada espiritual, que para alguns deu até indigestão depois do culto. Luana preparou muito bem a palavra. Sabe, quando ela falou aquele versículo que Jesus disse: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Quando você se arrepende, você tem uma convicção tão forte daquilo que você fez, que você fica escandalizado consigo mesmo.
E você pensa, como eu tive coragem de fazer isso, sabendo que eu poderia colher esta consequência. E você começa então a mudar a maneira de pensar. Amém? Então o arrependimento é uma mudança de pensamento, é você reconsiderar, é uma mudança na mente. O arrependimento que Jesus ele pregava, é tão lindo a gente usar essa palavra, né? Arrependimento. Mas na verdade, no literal, o que Jesus ele falava assim, olha, a sua vida não está correta diante de Deus, mude a sua vida, porque o reino de Deus está chegando. Entendeu? Entendeu o que é arrepender-se? Não é você dobrar o seu joelho e falar, Deus, eu estou tão envergonhado, estou tão constrangido. Arrependimento não é você chegar diante de Deus e simplesmente chorar, não. Arrependimento é quando você se levanta daquele lugar de oração e você sai de lá decidido a não cometer mais aqueles atos, amém, aqueles pecados. É isso que é arrependimento. E voltando à pergunta, você pecou essa semana? Você se arrependeu, pediu perdão para Deus? E você voltou a pecar essa semana na mesma área? Cuidado, pode ser que você está só sentindo remorso, se você estiver agindo assim. E o remorso não vai te colocar no céu, queridos. Jesus então ele pregava e ele falava, vocês precisam repudiar a velha vida e voltar para Deus para serem salvos. Repudiar é não querer mais ser o mesmo. Tem uma canção muito antiga que fala assim, as portas fechei, não volto atrás. Sabe? Fala sobre arrependimento. E eu jamais serei o mesmo. Eu não lembro a letra toda, mas é uma canção que falava sobre arrependimento. Não é igual hoje em dia que fala mais sobre amor e tal, e tal, e tal. Alguém definiu o arrependimento como uma tristeza sobre o pecado, incluindo um esforço sincero para o abandonar. Você já se prendeu com alguma coisa em algum lugar? Sabe, tipo no trabalho, alguma coisa prendeu a sua mão, prendeu o seu braço, ou em casa, você se prendeu em algum lugar? Como que você faz quando você está preso em algo? Você coloca um esforço maior, certo? Suponhamos que aqui esteja uma parede aqui estreita e eu quero passar. E eu caminho fazendo uma força X com o meu corpo. Mas quando eu sinto que eu estou preso, eu pego e começo a esforçar mais o meu corpo. Eu não faço aquela força X. Eu aplico uma força maior para me desenroscar daquele lugar. O arrependimento sincero, ele não vai fazer apenas você tomar um cuidadinho para não fazer aquilo. Vai fazer você tomar um cuidadão. Vai ser um esforço sincero. Se você não está fazendo esforço para não pecar, meu irmão, você não está se arrependendo. Porque o arrependimento ele vai fazer você ter a convicção e se esforçar para sair daquele lugar. Abra sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 1. Espírito Santo. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Olha só o que Paulo escreve para essa igreja. Ele fala assim: pois as pessoas têm comentado, certo? Olha só, as pessoas têm comentado. Aqui ele vai falar sobre uma mudança que aquela igreja passou, uma transformação que aquelas pessoas passaram. E isso refletiu no exterior. As pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram e como deixaram os ídolos a fim de servir ao Deus vivo
e verdadeiro. O arrependimento fez esses irmãos provarem 3 coisas. Letra A: eles se voltaram para Deus. Em Tiago fala que é para a gente voltar para o Senhor. Voltem para Deus. Nós precisamos estar sempre nos voltando para o Senhor. Porque se você não se voltar para Deus, que emana santidade, que emana luz, você vai se voltar para outro lugar. E os outros lugares vão emanar pecado e trevas. Então você precisa tomar esse cuidado. Outra coisa, eles abandonaram o erro. Aqui a Bíblia diz que eles deixaram os ídolos. Queridos, a conversão, ela vai fazer, a conversão verdadeira, ela vai fazer com que você tenha mudanças em sua vida. Você não pode mais ser a pessoa de antigamente. Você não pode mais fazer as mesmas coisas de antigamente que desagradavam a Deus. Porque senão você não vai para o céu. Pastor, mas que chato isso, está me dando cansaço, eu sei. É natural. A sua carne ela não está gostando de ouvir essa mensagem. Porque isso vai tirar você do conforto. Outra coisa que eles fizeram, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Você vê que o arrependimento, ele faz com que a pessoa ela não fique parada, mas ela se empenha em trabalhar para o Senhor. Em Coríntios, Paulo lhe fala que assim como os nossos membros serviram ao pecado, agora nossos membros devem servir a Cristo, devem glorificar a Deus. O arrependimento que essa igreja então ela provou, fez eles voltarem-se para Deus, fez eles abandonar os ídolos, fez eles servirem a Deus. João Batista, quando ele ensinava sobre arrependimento, ele não apenas dizia: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus, mas ele falava assim: o machado está posto à raiz das árvores, agora pois produzi frutos dignos de arrependimento. O arrependimento vai fazer você produzir frutos para Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Terceiro ponto, o arrependimento, ele não é mera obra humana. Há uma atuação do Espírito Santo em você, que está levando você a se arrepender. Só que o que acontece é que durante muitas vezes, quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós endurecemos o nosso coração. A gente tenta fazer mushi, como os japoneses falam, para a voz de Deus. Não dá atenção para a voz dele. Deseja não ouvir ele falar, porque quando ele fala, Renê, ele mexe conosco. Quando Deus fala conosco, ele nos confronta. Tem uma frase que não é um versículo, mas é uma colocação, que diz que quando nós lemos a Bíblia nos lê. Irmãos, isso é exatamente o que acontece quando você está lendo a Bíblia de maneira sincera, não apenas como algo mecânico, mas quando você está falando: Deus, fala comigo. Você começa a ler a Bíblia e parece que a Bíblia sabe da sua história, e ela te impulsa a você fazer diferente, a você sair daquele lugar. Abra aí no livro de João, capítulo 16. Versículo 8. Aqui fala sobre o Espírito Santo, quando ele iria ser liberado para estar sobre os discípulos, sobre a nossa vida. E Jesus, ele fala aquilo que o Espírito Santo faria. Irmãos, eu já vi o Espírito Santo fazer muitas coisas, sabe, em minha vida, na vida de pessoas. Mas uma das obras mais lindas que o Espírito Santo ele faz na vida de um homem é essa do versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
Quem que nos convence sobre os nossos pecados? É o Espírito Santo. É como se Ele estivesse com você agora e falando assim: você está ouvindo essa mensagem? Você está lembrando dessa semana? Eu não aprovo aquilo que você fez. Eu quero que você se arrependa e não quero que você cometa mais aquilo. Ei, eu estou falando com você. Você pensa que é seu pai que está falando na frente, o seu pastor, o pastor da igreja? Mas eu te trouxe aqui para falar com você. Tem alguém aqui que está ouvindo Deus falar dessa maneira no seu coração? É Ele que está falando com você nessa manhã. Aí você pode até falar: não. Comigo não, Senhor. E endurece o coração e sai daqui a mesma pessoa. Não pode, queridos. Agradeça a Deus enquanto Ele ainda fala contigo. Ah, queridos, agradeça a Deus enquanto Ele ainda fala com você. Porque por mais duras que sejam as palavras do nosso Pai, é uma demonstração de amor. Porque Ele quer nos livrar daquilo que nós às vezes não temos nem consciência do que vai acontecer. Então nessa manhã não é momento de você endurecer o seu coração e falar: pastor, para de falar porque eu não quero mudar, não. Porque não é eu que estou falando. Eu não gostaria de estar trazendo essa mensagem dura para o seu coração, mas é o Espírito Santo que está falando conosco nessa manhã, te pedindo, te falando: é tempo de mudar. É tempo de você deixar de ser Esaú, fica trocando as minhas bênçãos por pratos de lentilha. Quarto ponto: arrependimento é uma mensagem que ecoa. O arrependimento é uma mensagem que ecoa. Se a igreja de Cristo hoje ela buscasse o arrependimento, assim como tem buscado avivamento, queridos, ela não precisaria buscar o avivamento, porque o avivamento naturalmente fluiria sobre uma igreja arrependida. Sabe, você acha que Deus ele se mistura? Você acha que Deus ele aprova a nossa conduta carnal, humana, pecadora? E quer nos abençoar dessa maneira? Não, Deus ele não faz essa mistura. Deus ele é santo. E nós precisamos nos santificar para se preparar para receber Ele através do arrependimento. Nós vemos que João Batista ele pregou sobre arrependimento. Jesus ele pregou sobre arrependimento. E a igreja, olha só em Atos capítulo 20, versículo 21. Atos 20, versículo 21. Eu anunciei, olha que Paulo ele está falando, quando ele se encontra com os líderes da igreja de Efésios. Ele diz assim: eu anunciei uma única mensagem. Uma única mensagem. Gente, a gente tem que parar de querer complicar o cristianismo e o evangelho. O cristianismo e o evangelho não é como um estudo humano que você faz o ensino médio, faz o ensino superior, faz uma pós-graduação, um mestrado e depois um doutorado. Não, não é isso. O ensino cristão, a vida cristã, a mensagem, ela é simples. Simples. Escute isso, a mensagem é simples. Pastor, o que eu tenho que fazer depois que eu aprendi isso, aprendi aquilo? É viver.
e já está vivendo, agora é reproduzir em outros. A única mensagem que Paulo lhe pregava era esta: arrependam-se e voltem para Deus e tenham fé em nosso Senhor Jesus. Quantas campanhas são feitas? Quantas conferências são realizadas? E quão pouco é tratado o assunto do arrependimento? E tipo assim, tem muita gente que quando ouve de arrependimento acha que isso é assunto para novo convertido. Você tem que tomar vergonha na cara e tem que ler mais a Bíblia. Porque o arrependimento é um assunto contínuo para todo cristão. Quando fala sobre arrependimento, mira, as pessoas pensam que é leitinho. Não, eu já estou muito espiritual, eu preciso de uma comida mais madura. Não. Precisa se arrepender todos os dias e praticar o Evangelho de maneira simples. Irmãos, olhe para a vida de Jesus, olha como que Ele transferiu, como que Ele transmitiu o reino para 12 pessoas. O que Jesus fez foi algo simples: convívio, ensinamento, confronto, transformação, momentos de alegria, milagres. A Bíblia diz que haveria crente carnal, crente fraco, crente menino e crente espiritual. Deus, Ele não quer que você seja fraco. Deus, Ele não quer que você seja carnal. Deus, Ele não quer que você seja menino. Ele quer que você seja espiritual. Só que como pastor, eu já vi isso muitas vezes acontecer. Pessoas que pensam que já estão maduras demais, que estão espirituais demais, e na verdade não parece que estão maduras, mas parece que estão apodrecendo, porque o simples já não serve mais. A igreja, comunidade pequena já não serve mais. Seu pastor já não serve mais. A célula já é insuficiente para você. As mensagens que seus líderes transmitem para você já é simples demais. Afinal, você já está muito espiritual. E aí começa a decadência. Aí você pensa que já não tem mais igreja perfeita, não tem mais igreja capaz para te dar o básico. Afinal, você já está muito maduro, muito espiritual. Aí você decide sair da igreja. Aí você fica cego. Aí a igreja é problema para você. Aí a família de Cristo é problema para você. E só você é o bom e quer ficar longe da igreja, quer ficar longe do corpo e quer viver por si. Isso não é coisa de crente forte. Isso é coisa de crente que está apodrecendo, porque está perdendo os princípios simples, elementares da vida cristã, da palavra de Deus. Se apegue nas coisas simples, queridos. O homem mais preparado da Bíblia, Paulo. Cara, ele falava mais de 5 idiomas. Ele tinha sido formado com o melhor teólogo da época. Quando ele teve um encontro pessoal, verdadeiro com o Senhor, a Bíblia fala que ele considerou tudo aquilo como cascalho, tudo aquilo como lixo, porque ele entendeu que a mensagem era simples. E quando ele saía pregando, olha só, este homem que teria tudo para lubrificar a mente, os corações, sabe? Teria tudo para ser o melhor coach da época. Ele falou: a mensagem que eu prego é única: arrependei-vos e convertei-vos e se apeguem na fé de Jesus Cristo. Por favor, queridos,
Vamos ser mais simples. Sabe? Você não precisa ser menino, não, mas você não pode apodrecer. Há princípios de Deus. Então, o arrependimento é uma mensagem que ecoa. E o último ponto que eu quero falar nesta manhã. Agora é a prática. É como que você vai conseguir se arrepender da melhor maneira, certo? Todo trabalho que a gente faz, quando a gente não sabe fazer, a gente faz da maneira mais difícil. Cara, e a gente quebra a cabeça. Essa semana eu estava montando uma peça que eu falei, misericórdia, Senhor. Aí eu chamei o cachorro e falei assim, olha, não estou entendendo. Cara, ele fez uma coisa tão simples, que solucionou. E eu falei, você é muito inteligente. Ele falou, não é, que eu já ensinei bastante gente, então eu ensino da maneira simples. Como que você vai fazer algo difícil, que é arrepender? Porque você acha que esse arrependimento é fácil? Não é fácil não, queridos. Arrependimento verdadeiro não é fácil, irmão Renê. Se fosse fácil, as igrejas estavam assim, cheias. Mas como que você vai fazer da maneira menos difícil? Eu quero te ensinar isso nessa manhã. Abra comigo Mateus capítulo 13. Versículo 44. Mateus 13, versículo 44. É uma parábola de um versículo. A parábola do tesouro escondido. A Bíblia diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente e vendeu tudo que tinha, e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. A maneira mais simples, mais fácil de você se arrepender é você entrando em contemplação. Amém? Como assim, pastor? Quando você contempla algo que é muito mais prazeroso que o pecado, algo que não vai te trazer vergonha, algo que não vai te trazer desonra, algo que não vai te trazer problema, e principalmente algo que não vai te levar para o inferno, mas vai te levar para o céu. Quando você encontra isso, então você consegue tirar o amor que você tem pelo pecado e você coloca o amor em algo santo, em algo sublime. Pecado é ruim, sabia? Mas sabia que tem gente que ama o pecado? A gente tem que parar de ser hipócrita. Ah, eu peco, mas eu não gosto de pecar. Mentira! Mentira! Se você ficar pensando assim, você não vai conseguir se arrepender nunca. Seja sincero diante de Deus. Fala, Deus, eu peco e isso me traz um prazer momentâneo. Eu peco e a minha carne gosta desse pecado, mas eu sei que o Senhor não gosta, e eu sei que isso vai trazer depois uma consequência para mim. Então, por favor, Senhor, me ajude a sair deste lugar. Aqui fala de um homem que ele estava procurando tesouros, e ele já tinha outros tesouros já que ele já tinha adquirido. E quando ele encontrou um tesouro que estava escondido em um campo, a Bíblia diz assim que ele, em seu entusiasmo, queridos, abra o seu coração, deixa a glória de Deus invadir o seu coração, para você ver como você vai sair daquele lugar. Se você tentar lutar contra o pecado e tentar se arrepender sozinho, sem estar na presença do Senhor, sem contemplar a beleza do Senhor, você vai ficar remando contra a maré. Arrependimento é um vício. Aliás, o pecado é um vício.
E nós precisamos encontrar algo que vai trazer muito mais prazer para nós. E isso é o Senhor. Semana eu estava ali na célula com, acho que foi na quarta-feira, em Itacaoca, com o Carlinhos e com a Vanessa. E a gente entrou um pouquinho no assunto de vício, certo? Que a gente estava tratando o assunto da oração, que a oração ela quebra cadeias. E aí uma das cadeias que foi citada foi os vícios. E eu falei para eles, olha, você sabia que nós não podemos ser viciados em nada, certo? Tudo aquilo que é excesso, por mais que não seja tão danoso para você, mas que seja em excesso e te prende, aquilo é um vício. Você não pode ser viciado em nada, mas você pode se viciar na presença do Senhor. Como assim, pastor? Deus é uma droga para me viciar nele? Não, de maneira nenhuma. Mas sabe quando você fica viciado na presença do Senhor? É quando por algum motivo você não tem naquele dia um momento com Deus e parece que está te faltando algo. Parece que algo está incompleto em sua vida. Pronto, é porque você já se prendeu na glória dele. Isso viciou você. Deus, Ele fala para a gente não andar ansioso por nada. Ele disse que em tudo as nossas ansiedades devem ser colocadas diante dele. Mas a única coisa que você pode ter ansiedade é pela presença dele. O salmista ele fala assim: como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma tem sede de ti. Então se arrepender sem contemplar é difícil. Mas quando você passa um momento na presença dele, isso te dá combustível para você sair e ser mais forte. Lembra de Isaías? Um homem que quando ele estava na presença do Senhor, e o pecado estava sendo comum na vida dele, e ele viu a glória do Senhor. O que aconteceu? Ele não primeiro fez a oração: Senhor, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, tenho lábios impuros, e esse é meu problema. Aí depois a glória vem e fala: não, mas aqui está a minha glória. Não, o que aconteceu foi o inverso. A glória veio. Depois que a glória veio, ele ficou tão entusiasmado, como esse texto diz aqui, com a glória do Senhor. E aí ele identificou o problema e falou assim: eu sou pecador, mas eu sei que a melhor parte é essa, é a glória do Senhor. Deus foi então e tirou o pecado de Isaías. Se você lutar contra o pecado, se você tentar se arrepender sozinho, sem contemplar, vai ser muito doloroso, muito difícil. Abra comigo o livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, é o último texto que nós leremos, e logo nós cearemos com o Senhor. Segunda Coríntios capítulo 3, versículo 17 e 18. Versículo 17 é um texto que é muito conhecido, muito cantado, muito citado. A Bíblia diz assim: pois o Senhor é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, certo? Então você percebe que o Espírito de Deus, ele não só nos convence do pecado, da justiça e do juízo, mas ele quebra as cadeias que nos prendem, quando há arrependimento. E continuando no versículo 18 fala: portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecido com Ele. Quando você se arrepende, você está querendo uma mudança, e você vai mudar tendo qual referência? Você não pode olhar para mim e falar: não, eu vou me arrepender porque eu quero ser um pouco mais parecido com o pastor Éder. Eu vou me arrepender porque eu quero ser um pouco mais parecido com a Luana. Não, a sua referência tem que ser Cristo. E quando você contempla o Senhor, então eu falo que você vai passando por esse processo de transformação, esse processo de mudança.
essa é a maneira mais fácil e mais eficaz de você se arrepender. Eu lembro um fato, quando Jesus ele estava na cruz, 2 ladrões estavam, um à sua direita e um à sua esquerda. E um deles olhou para o Senhor e contemplou o Filho de Deus. E naquele momento, instantaneamente, ele foi transformado. Irmãos, o pecado, ele não é um problema para Deus. O problema para Deus é quando você não quer se arrepender. Eu já vi pessoas que eram viciadas em cigarro e depois de passar um momento na glória do Senhor, até tentaram fumar e vomitou até as tripas quase. Não conseguia mais sentir o cheiro do cigarro. A glória do Senhor, ela pode fazer um milagre de libertação em sua vida. Portanto, nessa manhã, o convite de Deus para nós é: vamos nos arrepender. Amém? Não seja o mesmo. Não seja o mesmo, pois você está correndo risco. Se você pudesse levantar. Espírito Santo, eu quero passar um tempo em oração com você. E eu quero até te ajudar em oração. Se arrependa, querido. Hoje é manhã de Santa Ceia. É manhã de renovação da nossa aliança com o Senhor. Por isso, se quebrante, se arrependa e seja transformado pela glória de Jesus. Fale com o Senhor nessa manhã da sua maneira. Se você desejar, apaga essas luzes aqui, Hiroshi, por favor. Se você desejar sair do seu lugar e vir até mais próximo do altar, em um ato de humilhação, de quebrantamento, e falar com Jesus, fique à vontade. Eu quero orar com você nessa manhã. Sabe, contemple algo que é mais precioso. Deixe Ele levar esses amores que são um pecado e deixe Ele te dar aquilo que é mais precioso, que é a vida dele sobre você. A Bíblia diz: quando ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Todo
Eu oro, Senhor, para que o Senhor venha nos levar, Senhor, ao arrependimento nesta manhã. Tu és aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, que não seja uma obra de emoção, Senhor, mas que seja uma obra, Senhor, transformadora nesta manhã. Faz, Senhor, a Deus, a tua igreja, faz a nossa vida, Senhor, sentir dor, Senhor. Sentir dor pelo pecado. Espírito Santo, traz convicção de pecado nesta manhã. Tira as escamas, o engano, Senhor. No poder do nome de Jesus. Tira toda a dureza do coração. E que haja arrependimento, Senhor. Que haja arrependimento, Jesus. Que haja arrependimento. Eu oro por arrependimento, Senhor. Venha nos perdoar, Jesus. Libera sobre nós o teu perdão nesta manhã. Perdoa as nossas ofensas. Perdoa os pensamentos, ó Deus, que tem, Pai, estado impregnados na nossa mente, Senhor. Pensamentos diabólicos. Perdoe as palavras torpes, Senhor. As palavras de ira. Perdoa, Senhor Deus, quando nós maldizemos o homem, o nosso próximo, os teus filhos, o teu reino. Perdoa, Jesus. Nós estamos envergonhados nessa manhã, Senhor. Estamos constrangidos pela tua presença neste lugar. E clamamos, Senhor, pelo teu perdão. Perdoa, Senhor, quando o sentimento, Senhor, de ódio, quando, Senhor, a falta de perdão, Senhor, ela ficou, ó Deus, armazenada dentro do nosso coração. Perdoa, Senhor, quando nós alimentamos esse sentimento. Isso vai transformando-se numa raiz de amargura que vai nos contaminando. Perdoa, Senhor, porque quando isso, Senhor, acontece, a gente não transmite para as pessoas aquilo que o Senhor tem, mas transmitimos, Senhor, aquilo que nós temos. A amargura. Nos tornamos pessoas amarguradas, azedas. Paramos de enxergar a beleza da vida, a beleza do Criador. E nos arrependemos nesta manhã, Senhor. Perdoa, Senhor, quando os nossos olhos cobiçaram, Senhor. Perdoa, Espírito Santo. Venha passar, Senhor Deus, o teu sangue em nossa vida. Perdoa os nossos vícios. Perdoa a preguiça. Perdoa, Senhor, os momentos que nós fechamos nossos ouvidos para não ouvir a tua voz. Perdoa, Senhor, quando desprezamos os teus planos e pegamos pratos de lentilhas, Senhor, para tentar nos saciar. Oh Deus, como, Senhor, às vezes somos irresponsáveis, ó Deus. Nessa manhã o nosso coração está envergonhado e arrependido, Senhor.
Senhor, em nome de Jesus. Venha quebrar o domínio do pecado, Senhor. Eu te peço, Senhor, quebra o domínio do pecado em nossa vida, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, mude, Senhor, a nossa maneira de pensar, Senhor. Mude, Senhor, a nossa maneira de ser, ó Deus. Pai, não podemos nos orgulhar de bater no peito e dizer eu sou assim, não, porque o Senhor não nos fez assim. Quem tem nos tornado assim é o pecado. O Senhor nos fez perfeito, o Senhor quer nos transformar a sua imagem, a sua semelhança. Por isso não pode ser uma desculpa para permanecermos dessa maneira. Muda, Jesus, muda a nossa maneira de pensar. Sim, Deus. Você pega a sua Bíblia nesse momento. Nós queremos fazer aqui um ato profético. Pega a sua Bíblia, se você por acaso não está com a sua Bíblia em suas mãos, chega perto de uma pessoa que está com a Bíblia e coloca as mãos na Bíblia dela. Nos Estados Unidos, quando um presidente da República ele vai assumir o governo dos Estados Unidos da América, o presidente ele coloca as mãos sobre a Bíblia e ele proclama um juramento. Assim como nós cantamos que nós queremos nos tornar responsáveis e não deixar essa chama apagar, nós só faremos ao Senhor um compromisso nesta manhã de nos tornar responsáveis e não deixar a pureza e a simplicidade do Evangelho desaparecer em nossa vida e em nossa geração. Nós fazemos uma aliança contigo, Senhor. A tua palavra diz que nos últimos dias virão dias trabalhosos. Virão dias onde as pessoas teriam comichão nos ouvidos e não suportariam ouvir a verdade. A verdade que é tão simples, a verdade que é tão pura, a verdade que é tão libertadora. E nós queremos esta manhã, Senhor,
Falar não para essa revolução, Senhor, de moda, Senhor, Pai, de um cristianismo fácil, Senhor, Deus, que está sendo apregoado em nossa geração, Senhor. E queremos, Senhor, Pai, nos apropriar, Senhor, simplesmente, puramente, basicamente, Senhor, da Sua palavra. Espírito Santo, faz essa palavra entrar e viver dentro de nós. Oh, faz essa palavra criar vida dentro de nós e nos transformar pela Tua glória, Senhor. A chama, Senhor, que é a Tua palavra, ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é a luz para o nosso caminho, Senhor. Ela não vai apagar, não, Senhor. Fazemos uma aliança com o Senhor. Levante as mãos e faça essa aliança com Jesus. Sim, Senhor. Deixa Deus ouvir você orar esta canção. Sim, Deus. Nos tornamos responsáveis.
este pão, consagramos, Senhor, o fruto desta vide, Senhor. Pai, que o Senhor venha se banquetear conosco nesta manhã. Fazemos isso em tua memória, em teu nome, Senhor. Os irmãos estarão servindo a ceia, peguem, por favor, e continue nesse espírito de oração. Eu me apaixonar, queimou todos outros amores, queimou todos outros amores. A chama não vai apagar.